Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Podemos tomar o seu assento já, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com toda reverência, abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, vamos ler somente o versículo de número 25 e 26. Jó, capítulo 19, somente o verso 25 e o verso 26. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Vai ficar craque nas Escrituras. Jó, ele é antes de Salmos. Amém? Amém. Vamos ler todos juntos a uma só voz, amém? Amém. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Só o verso 25 agora. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos nesse grande homem de Deus um exemplo de fé, de confiança e de perseverança em Deus. O livro de Jó é muito interessante porque ele é um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada. Até nas Bíblias mais antigas, elas davam a esse livro a autoria de Moisés. Então, alguns historiadores dizem que Moisés ele foi contemporâneo de Jó. E quando nós começamos a ler, já no início desse livro, nós vemos o caráter desse homem, porque nós vemos que o próprio Deus dava testemunho de Jó. A Bíblia Sagrada vai dizer que houve um dia em que os filhos de Deus, os anjos estavam se apresentando diante de Deus, veio no meio deles também Satanás, e Deus ele pergunta para Satanás: olha, você observou o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E o texto vai dizer que esse homem, ele era muito rico. Quando nós lemos o capítulo 1, vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas era um homem reto, fiel a Deus, temente a Deus, que ele se desviava do mal. E nessa assembleia no céu, quando o diabo se apresenta diante da presença de Deus, e Deus pergunta: olha, você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra assim como ele. E o diabo disse para Deus: olha, porventura ele tenha a ti em vão, porventura o Senhor não tem abençoado a ele, o Senhor não tem prosperado os seus bens na terra, o Senhor não tem abençoado, o Senhor não tem cercado de sede, como algumas versões dizem. Essa palavra sede significa um muro que protegia uma vinha. Satanás estava dizendo para Deus: olha, o Senhor tem cercado com um muro em volta, o Senhor tem abençoado os seus bens, por isso é que ele te louva, por isso é que ele te adora, e por isso que ele mantém a sua sinceridade para com o Senhor. Mas toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus naquele dia diz: olha, eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, mas porém na sua vida você não tocará. Sabe o que eu aprendo através daqui? Que aquele que é de Deus, como diz as Escrituras, o inimigo não toca, a não ser pelo consentimento de Deus. Aquele que é de Deus, Satanás, ele não tem o poder de tocar, a não ser que Deus ele dê a permissão para o diabo tocar. Do contrário, ele não toca em mim, ele não toca em ti, a não ser que nós venhamos dar uma legalidade ou uma brecha para ele agir. Do contrário, se você permanecer firme, fiel, sincero, reto, como era Jó, o diabo não tem o poder de tocar. E o texto vai dizer que o diabo então ele sai
e ele começa a tocar em tudo que Jó possuía. Ele mata uma parte dos seus rebanhos, ele faz com que parte dos seus rebanhos sejam roubados. Enquanto seus filhos estavam no banquete na casa do filho primogênito, veio um vento, aleluia, e soprou contra aquela casa, e a casa caiu, e matou todos os filhos de Jó, e vieram somente os mensageiros, um após o outro, dizendo: olha Jó, eu estava apacentando as ovelhas, de repente veio os caldeus, e deram sobre elas e levaram elas, e só eu fiquei, todo o restante morreu ao fim da espada, mas eu te escapei para trazer a ti as novas. Ó, estava o teu rebanho apacentando, de repente caiu um raio do céu, e matou os moços, e matou o rebanho todo, e só eu escapei para te trazer as novas. Os teus filhos estavam na casa do primogênito, e de repente veio um grande vento, soprou sobre os 4 cantos da casa, e ela caiu, e matou todos eles, e só eu fiquei para te trazer as novas. E veio somente notícia de desgraça em cima de desgraça. E sabe o que Jó fez? A Bíblia diz que ele rasga os seus vestidos, ele rapa a sua cabeça, ele se assenta no pó da cinza, ele lança cinza em sinal de humilhação na sua cabeça, e ele proclama: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nem a isso ele pecou contra Deus. Mesmo passando por tudo isso, ele não pecou contra Deus. Mas eu entendo, irmãos, que o diabo ele não desiste de primeira. O texto vai dizer no capítulo 2 que houve um dia em que os anjos estavam numa assembleia se apresentando diante de Deus. Novamente veio Satanás, e Deus faz a mesma pergunta: você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. E ele diz: olha, pele por pele, carne por carne, toca na sua pele, toca nos seus ossos, toca na sua carne, e o Senhor verá se não blasfema de ti na sua face. E a Bíblia diz que Deus novamente diz: olha, ele está nas tuas mãos, mas você vai poupar a vida dele, você não vai tocar na vida dele. E Satanás ele se retira, e o texto vai dizer que ele fere Jó de uma chaga maligna desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Começa a analisar, querido, a situação desse homem. Quando eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu estou sendo provado como Jó, a pessoa não sabe nem o que está falando. Ninguém pode ser provado como Jó, ele é uma exceção. Ninguém resistiria uma aprovação dessa como Jó, você não aguentaria. É muito fácil falar de boca para fora: estou sendo provado como Jó. Você não sabe o que é ser provado como Jó. Ele foi provado em todas as esferas que você pode já imaginar. Jó foi provado em todas as áreas que você possa imaginar. Jó foi provado. Meu Deus. E a Bíblia Sagrada, irmãos, quando nós chegamos agora no capítulo 19, nós vemos agora que Jó, ele se encontrava só. Seus parentes o haviam abandonado, seus conhecidos tinham se esquecido dele. Eu quero que você conserve a tua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer bastante uso dela. No capítulo 19 ainda, no versículo de número 14, o próprio Jó, ele vai declarar isso. Ele diz assim: os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Se coloca na situação dele: perdeu bens, perdeu a família toda, perdeu a sua saúde, e agora os seus próprios parentes o haviam abandonado, e os seus conhecidos tinham se esquecido dele. Sabe por quê? Alguns estudiosos dizem que quando Jó aconteceu tudo isso com ele, até mesmo os seus parentes diziam que ele estava assim porque ele tinha pecado, que ele estava sendo amaldiçoado. Ele era acusado pelos seus próprios conhecidos, tinham ele como maldito, porque nunca viram alguém na terra sofrer como Jó estava sofrendo. Então muitos diziam: esse homem é um amaldiçoado, alguma coisa ele fez para estar sofrendo isso, é pelos pecados dele. E com isso eles abandonaram, com isso eles desprezaram Jó. Agora Jó se encontrava sozinho,
não tinha ninguém por ele, os seus parentes tinham abandonado, os seus conhecidos tinham se esquecido dele. Mas se coloque no lugar dele. Você resistiria a uma situação tal como essa? No versículo 15, no versículo 16, ele vai dizer que até os seus domésticos, as suas servas, o tinham por estranho, os seus servos não mais o obedeciam. No versículo 15 ele vai dizer: os meus domésticos, ou seja, aqueles que foram criados na sua casa, as minhas servas me reputaram como um estranho, vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu servo e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. Olha para você ver a situação que ele estava passando. Nem mesmo os seus servos. Por quê? Porque era dever do servo obedecer ao seu Senhor. Um servo naquela época, ele jurava fidelidade ao seu Senhor, mas mesmo ele estando nessa situação, e ele clamando um favor, aleluia, de um serviçal dele, ele clamando para que algum doméstico viesse a estar fazendo algo para ele. Ninguém, querido, ninguém se dispunha a servi-lo, ninguém se dispunha a obedecê-lo, mesmo os seus escravos, mesmo os seus servos, não obedeciam, tinham com ele como se fosse um estranho. Olha o sofrimento. Uma outra coisa que aconteceu no versículo 17, ele relata, ele diz assim, que a sua mulher, ela não tolerava mais o seu mau hálito. Ele vai dizer assim: o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Em algumas versões vai dizer os filhos da minha mãe, porque eram seus irmãos. Então nem a sua mulher tolerava mais o seu mau hálito. Eu não culpo ela, porque ela foi fiel, ela não o abandonou, mesmo nesse estado, ela estava com ele. Mas ele diz que ela não tolerava o seu hálito. Por quê, irmãos? Porque o estado daquele homem era um estado decadente. Muitas das vezes nós não conseguimos imaginar para nossa mente, querido, tudo aquilo que sucedeu a Jó. Mas quando nós começamos a ler, nós vemos que Jó, ele estava apodrecendo em vida. Nós vemos, aleluia, que Jó, ele estava fedendo. Nós vemos que Jó, o seu estado era decadente. Então quando ele diz que a sua mulher, ela não tolerava mais o seu mau hálito, não vamos culpar ela, porque, querido, é algo difícil. Ele estava passando por tudo isso, e ele teve que suportar isso também. No versículo 17, a parte dele vai dizer assim, que ele se tornara repugnante, algumas versões modernas dizem, aos seus irmãos pelo seu mau cheiro. Porque a Bíblia diz que ele foi ferido de uma chaga maligna. Todo mundo sabe o que é uma chaga aqui? Todo mundo sabe? São feridas. Feridas grandes, feridas aonde já a pele é consumida. São feridas terríveis, feridas que muitas das vezes cabe a mão dentro, de tão terríveis que são. E ele foi ferido desde o alto da cabeça à planta dos pés. Não havia parte sã em Jó. Então, o mau cheiro era comum exalar do corpo dele. No verso 19, ele vai dizer que todos os seus amigos íntimos o abominavam, e até aqueles aos quais ele amava se voltaram contra ele. Versículo 19: todos os homens do meu secreto conselho, ou seja, os meus amigos íntimos, diz algumas versões, me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Como eu disse, muitos se levantaram contra ele, porque muitos o acusaram de ele estar sendo amaldiçoado por Deus. E nós vemos que depois que os seus amigos vão visitá-lo, e nós vemos que os seus amigos mesmo, tendo ido consolar, os próprios amigos dele começam a acusar ele de pecado. Nós vemos os seus amigos acusando Jó. Por isso ele diz: olha, até mesmo os meus amigos íntimos se levantaram contra mim. Então nós vemos, irmãos, o estado deste homem.
ele havia perdido tudo, ele tinha perdido os seus bens, e sabe somente o que lhe restou? Sabe o que lhe restou somente? Repita comigo: um caco de telha, a qual ele se coçava. Aquele caco de telha foi o que restou para ele. Ele havia perdido tudo, ele perdeu os seus bens, só lhe restou um caco de telha. Os seus filhos estavam todos eles mortos, a sua saúde, agora ele foi ferido pelo diabo, de uma chaga maligna desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Está lá em Jó 2, versículo 7. Jó, ele era pele e osso, a única parte sã do seu corpo era a pele dos seus dentes. Ele vai declarar isso no versículo 20 do capítulo 19. Ele vai dizer assim: os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. A única parte sã era a pele dos dentes. Se coloca no lugar desse homem. A única parte sã, a pele dos dentes, ou seja, a sua gengiva. Todo o resto do corpo estava ferido de chaga mortal. A coceira que ele sentia era tão grande que ele usava para aliviar a coceira um caco de telha. Ele rapava as suas feridas com um caco de telha. Isso está lá em Jó, capítulo 2, versículo 8. Quando nós lemos o versículo 12 do capítulo 2, nós vamos ver que o rosto de Jó, ele estava desfigurado, porque quando os seus amigos vieram para consolá-lo, quando os seus amigos olharam para Jó, eles não o conheceram, porque o seu rosto estava desfigurado por causa das feridas, por causa daquelas chagas que estavam sobre ele. E os seus amigos se colocaram de longe, rasgaram os seus vestidos e começaram a chorar, e eles fizeram silêncio por 7 dias, vai dizer o texto, porque viram que a dor que ele sentia era uma dor muito grande. Olha para você ver. Abra aí comigo a sua Bíblia, um pouquinho atrás, aí, capítulo 2. Versículo 12, diz assim. Vamos estar lendo desde o 11. E ouvindo, pois, os seus 3 amigos de Jó, todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifas o Temanita, Bildade o Suíta, Zofar o Namatita, e concertaram junto, vieram condoer-se dele e consolá-lo, e levantando de longe os seus olhos, e não o conhecendo. Por que não o conheceram? Porque ele estava desfigurado, o seu rosto estava todo corroído por causa das feridas. Vai dizer que eles levantaram a sua voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre as suas cabeças, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Lembre-se que você que está aqui nunca mais vai usar essa expressão: estou sendo provado como Jó. Então olha para você ver, a sua dor é alucinante. A sua carne, querido, chegou ao ponto da sua carne está cheia de vermes, cheia de bicho. Ele vai dizer isso no capítulo 7, versículo 5. No capítulo 7, versículo 5, ele declara isso, que até a sua carne, a sua pele estava cheia de bicho. Vai dizer assim: a minha carne se tem vestido de bichos e de torrões do pó, e a minha pele está gretada e se fez abominável. Olha para você ver o estado. Não é à toa que havia um mau cheiro. A sua pele se encheu de bichos. Então ele estava, querido, sendo comido vivo pelos vermes. Essa era a sua situação. Até os seus ossos queimavam em febre. Ele vai declarar isso no capítulo 30, versículo 30, que até os seus ossos ardia em febre. Mas sabe o que eu admiro na vida de Jó? É que mesmo ele estando passando tudo isso, e quando eu li esse texto, no versículo 21, isso me chamou, me despertou muito a minha atenção. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo 21 do capítulo 19. Ele vai dizer para os seus 3 amigos: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Ele diz assim:
que era para os seus amigos compadecer-se dele, porque a mão de Deus havia tocado. Mas vamos parar para pensar. Quem tocou nele não foi o diabo? Foi ou não foi? Foi isso que nós vimos lá no princípio. Mas por que ele está dizendo que a mão de Deus me tocou? Ele vai dizer, eu quero que você volte um pouco atrás aí. Ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 19: sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e me voou e arrancou a minha esperança como a uma árvore. Fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para comigo como um dos seus inimigos. Mas quem tocou nele não foi o diabo. Por que ele está dizendo agora que a mão de Deus me tocou? E como eu estava estudando essa passagem, comecei então a orar e pedir um discernimento para Deus. E sabe que o Espírito Santo ele falou ao meu coração, eu quero passar para você nessa noite. Por que ele disse que a mão de Deus havia tocado? Eu disse no princípio. O segredo está no princípio. Quem deu permissão para que o diabo tocasse nele? Deus. Por quê? Que ele disse que a mão de Deus havia tocado. Porque ele sabia, meu querido, que a sua vida pertencia a Deus. Tudo que ele tinha pertencia a Deus. Tudo que estava acontecendo com ele, ele tinha entendimento que era pela permissão de Deus. Por isso ele usou essa expressão, a mão de Deus me tocou. Porque ele sabia, se Deus não tivesse permitido, nenhum mal poderia vir contra ele. Porque ele sabia que ele era um homem sincero, ele sabia da sua integridade. Ele chegou ao ponto de dizer para Deus no seu livro: pese-me em balanças justas e eu sairei, aleluia, justificado, aleluia. Então ele sabia da sua fidelidade para com Deus. Então ele sabia, querido, que tudo que tinha acontecido é porque Deus havia permitido. Do contrário, nenhum mal poderia tocar. Olha para você ver o conhecimento que Jó ele tinha de Deus. Isso me chamou a atenção para muitas coisas que acontecem muitas das vezes na nossa vida. Porque a palavra de Deus vai dizer: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Se você não dá uma legalidade, se você não dá uma brecha, ele não pode te tocar, a não ser com o consentimento ou a permissão de Deus. Mas por que tantas das vezes nós estamos passando por luta, nós dizemos: é o diabo, é Satanás, é o cão. Se você está fiel a Deus, se você tem mantido a tua fidelidade, então não é o diabo, é o próprio Deus que muitas das vezes está permitindo essa situação. É o próprio Deus que muitas das vezes ele está permitindo tudo isso para provar, para testar a tua fé, para saber da tua fidelidade. Então nós temos que ter, irmãos, esse conhecimento. Se nós estamos andando em fidelidade com Deus, e se o mal está vindo contra nós, querido, ele está vindo pela permissão de Deus. É Deus que está permitindo, é o Senhor que está dando a permissão. Do contrário, Satanás ele não pode te tocar. Jó tinha essa compreensão. Por isso ele diz: a mão de Deus me tocou. A mão dele me tocou. Do contrário, Satanás não podia ter tocado. Ele sabia que a sua vida pertencia a Deus e que tudo que estava acontecendo era pela permissão de Deus. Vem na minha mente um hino da Andréa Fontes que diz: tudo acontece pela permissão de Deus. Quem conhece esse louvor? Muito bonito. Tudo é pela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus. Então é tudo pela permissão de Deus. Então nós vemos agora aqui que mesmo ele passando por essa situação, tinha sido abandonado pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus irmãos,
tinha sido abandonado pelos seus amigos íntimos, mesmo, querido, ele estando nessa situação, em pele e osso, fedendo, cheirando mal. Quando, aleluia, nós, aleluia, vemos agora no versículo de número 25, mesmo ele estando nessa situação, de pele e osso, fedendo, cheirando mal, a sua carne cheia de bicho, se sentindo sozinho, abandonado, ele abre a sua boca e agora ele declara, e ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. E ele diz no versículo 26: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Olha para você ver a fé desse homem, o nível de fé dele, mesmo nessa situação. Por que eu digo, irmão, se fôssemos nós, meu querido, muitos até teriam blasfemado contra Deus, assim como a mulher dele deu a dica para ele no começo: amaldiçoa teu Deus e morre. Muitos teriam dado um tiro na cabeça, não aguentariam uma prova como essa. Mas nós vemos agora, ele nessa situação, perdeu tudo, estava agora abandonado, estava com a sua saúde já debilitada, a sua carne vestida de bicho, cheirando mal, mas ele tem força para abrir a sua boca e declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará na terra, e depois de ainda consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Olha a fé desse homem. Nós vemos agora aqui ele declarando, ele fazendo essa grande declaração: eu sei que o meu Redentor vive. Jó, ele está declarando aqui a sua esperança e a sua fé. Embora ele tinha perdido tudo, ele não tinha perdido a sua esperança. Mas aonde que nós vemos que Jó encontrou ânimo para dar uma declaração como essa? A fonte de todo o ânimo que estava sobre a vida dele só tinha uma palavra pequenininha: fé. Aleluia. Você vê a fé dele: depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Ele está dizendo: eu estou nessa situação, a minha pele e minha carne vestido de bicho, pode consumir toda ela, pode os vermes comer toda a minha pele, mas ainda em minha carne, não vai ser a eternidade, não vai ser a ressurreição, vai ser ainda em minha carne. Eu vou ver a Deus, eu vou vê-lo assim como Ele é. E eu pergunto: você teria uma fé como essa? Então nós temos que aprender com este homem, irmãos. Como eu digo, ele foi provado em todas as áreas da vida dele, mas nós vemos agora essa maior declaração de fé. Nós vemos, aleluia, que a sua fé ela estava viva, que a sua esperança estava viva. As adversidades da vida não tinham roubado a fé dele, querido. E eu entendo, irmãos, que as adversidades da vida ela não podem apagar a chama da fé de um coração fiel. E eu pergunto: como está a sua fé hoje? Às vezes você passa por luta tão pequenininha, querido, e a tua fé ela é abalada. Olha o que Jó passou, mas ainda ele encontrou força para fazer essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que a minha pele seja consumida, ainda a minha carne, eu vou ver a Deus. Muitas das vezes nós passamos por coisas tão banais, por coisas tão pequenas, e nós perdemos a fé. Muitas das vezes nós abrimos a boca, começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos até mesmo a falar mal de Deus. Deus não se importa, Deus ele não está nem aí para mim, eu acho que Deus não me ama. Nós vemos Jó passando por tudo isso, e quando nós lemos o começo do livro dele, nós vamos ver que ele não atribuiu falta alguma a Deus, mas ele glorificou a Deus. Nós vemos aqui, querido, que ele estava podre, os bichos estavam comendo a sua carne, mas a chama da fé continuou acesa dentro dele. Labracomanaia, os bichos podiam comer a sua carne, mas jamais poderiam tirar a fé do seu coração. E que eu acho lindo, irmãos, eu acho lindo nesse homem, é que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está dizendo: eu sei, ele traz o verbo
dizendo, não foi ninguém, não foi um anjo que desceu para falar para ele. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E eu pergunto: você sabe que teu Redentor está vivo? Glória a Deus. Aleluia. Lamai, decantara, massuri, bianda, lamanai. Jó, irmãos, ele nos ensina que a fé, ela é necessária para vencer as dores, das perdas e das frustrações da vida. Jó, com essa declaração, ele sai do campo da lógica e da razão humana, irmãos, e ele entra na esfera da fé. Aleluia. Olha para você ver, ele sai, irmãos, da lógica humana, ele sai do nível da razão humana, e todo aquele que anda por fé, ele tem que sair do nível da lógica humana e da razão humana, porque a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Muitos, ao ouvirem ele declarar desta maneira, muitos até mesmo, quem sabe, murmurar, dizendo: esse homem está louco, ele está sendo devorado pelos bichos, e ele está dizendo que o Redentor dele vive, ele está dizendo que ainda na sua carne ele vai ver a Deus, ele pode estar demente, a doença já consumiu o seu cérebro, ele já está agora perdendo a memória, perdendo a razão, mas Jó estava ciente da sua razão, ele estava declarando a sua fé, ele estava saindo do campo da razão, da lógica humana, e entrando na esfera espiritual, que é a esfera da fé, que é a esfera que vê as coisas ainda que estão para acontecer, que já tem a certeza, aleluia, que aquilo vai acontecer na sua vida. Por isso ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. E aí, depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu entendo algo muito sério, irmãos. Mesmo em meio ao caos, não abra mão do Senhor teu Deus. Olha para você ver, ele nessa situação, nesse caos, ele diz: o meu Redentor vive, e por fim ele se vai levantar. Eu estou nessa situação caótica, eu estou nessa situação de miséria, eu estou nessa situação onde eu perdi tudo, eu perdi a minha família, eu perdi a minha saúde, eu estou sendo comido de bicho, eu estou fedendo, mas ele é meu, o meu Redentor, ele vive, e ele vai se levantar ao meu favor. Independente do que você está passando, querido, não abra mão de teu Deus. Quantas pessoas, irmãos, que por motivo tão banal, a gente vê um homem desse, nessa situação, dizendo: o meu Redentor, ele vive. Nós vemos ele não abrindo mão de Deus. E quantas pessoas, por motivos tão banais, querido, por motivos insignificantes, fúteis, abandonam a Deus, viram as costas para Deus. Mas ele diz: não, ele é meu, eu não abro mão dele, ele é meu. E ele diz, irmãos, ele faz uma declaração aqui, irmãos, isso aqui entrou como uma flecha no meu coração. Ele diz assim: meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Você tem noção do que significa essa palavra? O meu Redentor, ele vive. Irmãos, quem estava falando isso era um homem que estava sendo abandonado por tudo e por todos. Era um homem que ele estava nessa situação miserável, mas ele diz: o meu Redentor, ele vive. Eu vou explicar para você o que é um Redentor. Essa palavra Redentor, irmãos, ela é sinônima da palavra remidor, ou resgatador. Em hebraico, essa palavra, ela vem do nome da palavra hebraica Goel, que vem do verbo Gaal, redimir. É também chamado o parente redentor, o parente vingador, o resgatador. Era um parente próximo, um influente, a quem a família podia, em geral, recorrer quando a sua linhagem ou seus bens corressem o risco de serem perdidos. Olha para você ver, olha a fé desse homem, irmãos. A gente lê esse texto, querido, e a gente não para pensar, irmãos, a declaração que esse homem estava fazendo.
Isso era um redentor, era um parente chegado, a quem a pessoa recorria quando estava a ponto de perder os seus bens, quando estava a ponto de ser vendido como escravo. Então o que acontecia? Entrava o redidor, isso estava na lei. Isso aconteceu ali com Noemi, isso aconteceu com Ruth, ela teve que ser resgatada, as terras de Noemi teve que ser resgatada. Então esses eram os deveres de um redentor: comprar de volta a terra da família vendida em tempos de crise, resgatar parentes escravizados, garantir um herdeiro para o irmão morto, vingar a morte de um parente, tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis. E esse era o papel de um redidor, de um redentor. E Jó está dizendo: eu sei que o meu redentor, ele vive. Jó estava dizendo: todos me abandonaram, mas ainda eu tenho alguém por mim. Todos me deixaram, mas eu tenho alguém que está velando por mim. Todos, aleluia, me julgam, mas eu tenho alguém que vai pelejar pela minha causa. Os dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem que enviou o mal? Quem que enviou o mal? O Senhor, porque ele era de Deus. Satanás só tocou porque Deus permitiu. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E então morreu Jó, velho e farto de dia. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite? Olha o estado de Jó. Eu creio que o teu estado não é 1% do que Jó passou, mas ele encontrou força para declarar: o meu Redentor vive, eu tenho alguém por mim, eu tenho alguém que vai julgar a minha causa, eu tenho, aleluia, um Redentor. E eu digo para ti nessa noite: nós também, nós temos um Redentor. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio para te salvar, ele veio para virar o teu cativeiro, ele veio para restituir tudo aquilo que o adversário roubou de você. Você tem alguém por você tem um ajudador, você tem um paraquedas, você tem o Espírito Santo, aquele que julga, aquele que intercede por você. Então nessa noite, se levante e tenha fé como Jó. Não importa o teu estado, não importa a tua situação. Como eu disse, você não está passando 1% do que esse homem passou, mas ele encontrou fé. Então eu digo: tenha fé também, se levante, declare: eu sei que o meu Redentor vive, eu estou passando por isso, mas Deus vai se levantar ao meu favor. Eu estou nessa situação difícil, mas Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a minha sorte. Ele vive, ele é meu, eu não abro mão dele, eu não deixo ele. Eu posso estar passando por horas difíceis, mas eu não abandono, eu não abro mão. Ele é o meu parente, ele é o meu amigo mais chegado, ele é o meu irmão mais velho. Eu sou filho de Deus, ele é o meu irmão mais velho, ele vai lutar por mim, ele é o meu resgatador. Aleluia. Tenha essa fé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Independente do que você está passando, querido, que você possa nesta noite deixar a fé entrar dentro do teu coração. Olha o sofrimento desse homem, mas nós vemos, aleluia, essa declaração tão linda: eu tenho alguém por mim, eu tenho alguém que se importa comigo. Todos me abandonaram, mas eu tenho alguém que luta. Eu perdi tudo, mas ainda eu tenho um resgatador. Ele vai restituir tudo de volta. E o que Deus fez no final, irmão? Deus deu um dobro a ele, tudo que ele tinha antes. Coloque-se de pé nessa noite. Deus poder, Pai. No momento que eu pregava, irmãos, o Espírito Santo, ele
Falava ao meu coração que tem pessoas aqui que nessa semana, e não se envergonhe disso, não. Essa semana você pensou até mesmo em retroceder e desistir de Deus. E como eu disse, não se envergonhe. Quando Deus ele fala, não é para envergonhar. Tem pessoas aqui que nessa semana pensou até mesmo em retroceder, em voltar atrás. Mas você ouviu a palavra nessa noite. Você viu que Jó passou. Aquilo que você está passando, não estou desprezando a tua luta, mas não é nada perto do que Jó passou. Mas ele teve fé. Ele declarou que o seu Redentor vive. E eu declaro para você nessa noite, independente do que você está passando, o teu Redentor, ele está vivo para todo sempre. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas aqui, aleluia, que estão passando por momentos difíceis, por lutas difíceis, por tribulações terríveis, e o Espírito Santo de Deus, ele está falando comigo, aleluia, que Deus, aleluia, ele tem todo o poder, aleluia, de reverter essa situação. Deus, ele tem todo o poder, aleluia, de estar tocando, aleluia, na tua vida, de estar fazendo reboliço e colocando cada coisa no seu devido lugar. Basta apenas você crer, basta apenas você confiar, basta apenas você deixar, aleluia, a fé entrar dentro do teu coração e você crer que Deus não te abandonou, que Deus não te deixou, que Deus ainda está contigo, que Deus ele está do teu lado, aleluia, e é que Deus ele peleja por você. Então nessa noite, meu querido, eu quero chamar aqui à frente você que precisa de uma vitória, você que precisa de um milagre urgente, você que precisa de uma bênção da parte de Deus. Não se envergonhe, querido, nós somos falhos, nós somos humanos. Como eu digo, ninguém poderia ser testado, provado, como Jó foi provado em tudo isso. Isso é uma exceção, isso está para nós como exemplo. Ninguém resistiria a uma provação como essa. Mas está escrito para que eu e você venhamos ler e venhamos entender que mesmo ele passando por tudo isso, ele não negou a fé, ele guardou a fé. Então eu quero convidar você nessa noite, uma atitude de fé, a sair do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Não importa o teu problema, talvez seja um problema de desemprego, talvez seja uma luta dentro da tua casa, talvez seja um problema na tua família, talvez seja um problema de saúde. Sai do teu lugar. Deus restaurou também a saúde de Jó. Ele estava fedendo, domínio de bicho. Deus restaurou a saúde daquele homem. Deus pode tocar também a tua saúde nessa noite. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Você que está passando por problemas difíceis, por horas difíceis, por situações adversas, situações que você olha e parece não ter mais jeito. A situação de Jó para muitos não tinha jeito, mas ele olhou com os olhos da fé. O meu Redentor